Agora o teste 11, ele fala, seja f de x igual a meio menos x para x entre 0 e meio, e s de x a soma da série de cossenos de f. Então, no intervalo i igual a de 7,5 a 9,5, s de x é dado por. Tá? Já que ele quer a série de cosseno, então eu tenho que achar uma função que, nesse intervalo, conhecida com f, que seja par. Então eu vou fazer o gráfico do que seria essa função. Porque como o cosseno é par, quando eu fizer a série de Fourier dessa função, só vai ter o cosseno, não vai ter seno. Então tá, de 0 a meio, minha função vale meio menos x. Então no 0 vale meio. E aí, menos x quer dizer que ela vale 0 quando x é meio. Então tá. Essa é f. Então eu vou definir uma função que seja par e conhecida com a f nesse intervalo. Então para ela ser par, basta eu espelhar aqui. Ela vai valer 0 no menos meio. E aí qual seria a série de cossenos dessa função nova, a função par que eu produzi aqui espelhando? Seria assim, né? Sempre subindo, descendo. Então, ela vale o máximo. Aqui seria 3 meios, que o tamanho desse intervalo aqui é 1. Então, basta que eu fique somando 1. E o valor máximo dela, meio. Aqui no caso eu fiz errado, né? O desenho é bonitinho. Então, ela vale meio aqui. Então ela vale meio quando ela é um número inteiro. Aqui é 1, aqui é 2, por assim vai. Essa é a S de x. Então o que ele diz? Ele quer no intervalo entre 7 meios e 9 meios. Então, vamos supor aqui agora, eu vou apagar o eixo aqui, tá? Deixa assim mesmo. Agora vamos supor que esse seja 7 meios, que lembra, ela vale 0 sempre na metade dos inteiros. E aqui seja 9 meios, beleza? Então eu quero qual é a fórmula que vai dar a função nesse intervalo aqui. Então, eu sei que meu máximo é o meio, então o valor máximo que ela pode assumir é meio. E aqui vai ser duas retas com os coeficientes exatamente opostos. Então eu vou usar um módulo. E esse módulo, vocês veem aqui, se eu pegar um ponto, esse é o ponto médio, tá, do intervalo, é o 8, que é 8 sobre 2, que é 4. Então se eu pegar um ponto equidistante aqui, esse ponto e esse ponto estão à mesma distância, o valor da função é igual. Por isso que eu estou pegando o módulo. Então, o que o módulo quer dizer? Que dois pontos, à mesma distância de 8, vão ter, a função vai ter o mesmo resultado. E a distância eu meço pela diferença, módulo da diferença entre o ponto e a função. Então, quando x for 9 sobre 2, 9 sobre 2 menos 8 sobre 2 vai dar menos meio, módulo meio menos meio, 0. E aqui 8 sobre 2 menos 7 sobre 2 vai dar meio menos meio, 0. Então, essa é a função aqui. Esse módulo veio, vocês entenderam, né? Justamente por causa dessa distância ser igual, eu produzi o mesmo valor para a função. Tá?